E vamos lá, boa noite a todas que estão aqui conosco ao vivo. Boa noite também a quem está nos assistindo gravado. E hoje nós já vamos começar com dados. Hoje, dia 12 de janeiro, para quem está aqui assistindo ao vivo, é também conhecido no Reino Unido como o dia do vai dar merda. E qual é o dia do vai dar merda? É o dia que você olha para aquelas suas mal traçadas linhas e decide que você tem mais o que fazer do que fazer o que você combinou lá no dia 31 de dezembro. Nos Estados Unidos, esse dia que no Reino Unido se comemora hoje é dia 19 de janeiro, que é considerado o dia da desistência, né? Que é onde você olha para o Fusca e você fala, deixa eu ficar com o Fusca mesmo, Ferrari não tem importância, é coisa de gente dinheirista. E você olha para o seu relacionamento, decide que está tudo bem do jeito que está, olha para o seu corpo e você fala, não vou melhorar nada, porque vai dar trabalho, comer certo é caro. As casadeiras decidem que não precisa fazer com que o cabra formalize a união e se conforma, porque amigado com fé, casado é, né? Então, nós estamos prestes a entrar no que chamamos da semana do não merecimento. Porque nessa semana do não merecimento, você já começa a dar entrada de ré no ano, né? Você olha para o que você tem hoje, não se dispõe a pagar o preço, e aí começa a se comportar como aquela pessoa que se contenta com menos. Se eu não mereço, mesmo que eu tenha metas, eu me saboto. Se eu me saboto, não tem meta que aguente. E se não tem meta, não tem sonho. Se eu não tenho um sonho, não tem por que eu ter minha agenda. E se eu não tenho a minha própria agenda, eu viro a agenda do sonho do outro. E vivendo o sonho do outro, você vive um eterno ciclo de descontentamento. Então, hoje, Fernanda e eu estamos aqui para que vocês não virem estatística. E porque nós sabemos que sozinha é muito mais difícil. Senão, não teriam 97% das pessoas caindo pelo meio do caminho. E justamente por isso, nós já demos entrada hoje. Semana que vem eu tenho uma semana todinha de valor pessoal com o pessoal do Crenças. Então, nós estamos aqui e passaremos a semana para que no tal do dia mais triste do ano, que é a terceira segunda-feira de janeiro, você não entre para o hall de desistentes. E por isso, hoje eu agradeço quem pôde estar ao vivo e agradeço também a quem está me assistindo no gravado. E agora a Fer vai falar para vocês, antes de nós darmos entrada no conteúdo, aliás, antes de darmos entrada no conteúdo, não, porque isso já é conteúdo. Por quais motivos a meta de vocês não vai adiante? Por qual motivo vocês escrevem bonitinho no caderno de vocês em dezembro? E quando chegam em dezembro, em janeiro, vocês simplesmente dão as costas para o que vocês tinham intencionado para o ano de vocês. Consegui abrir o áudio. Boa noite, pessoal. Boa noite, mentoradas. Boa noite, convidados especiais. Hoje tem bastante gente aqui assistindo essa aula de graça, apesar de ser um conteúdo super bem pago,
porque ele vale cada centavo. Na verdade, ele vale muito mais do que está sendo cobrado, porque, afinal de contas, se vocês pudessem, se eu dissesse para vocês assim, se vocês passassem estica de galinha no cabelo, vocês vão resolver todos, realizar todos os seus desejos, vocês passariam, né? E quem é capaz de passar a titica no cabelo sabe que a coisa vale bastante, né? Eunice, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa aqui no chat, mas eu não coordeno, tá? Eu vou, eu vou te passar o host, se tudo mais falhar aí. Pode. Tá. Tá. E peraí. Espera aí que eu perdi você aqui. Bom, depois eu pino você de volta. Joia. Tudo bem? Então vamos lá. Meu povo, negócio é o seguinte: Eunice está falando de desistência e eu vou contar para vocês por que que a gente precisa saber quais são os motivos que nos fazem desistir. É muito simples. Quando vocês escutam a gente falando de autossabotagem, vocês vêm participar da sessão e descobrem que existem 9 tipos de comportamentos ou de pensamentos sabotadores. E por que a gente precisa conhecer esses pensamentos? Porque a partir do momento que você está com consciência do que pode te parar, a partir do momento que você tem consciência do teu inimigo, você consegue lidar com ele. Concordam? Tem vários livros falando isso. Tem livros que falam que se você for participar de uma guerra, passe mais tempo estudando o que o seu inimigo faz do que a sua própria tropa. Se isso é verdade, e se tantas pessoas têm sucesso pensando dessa maneira, por que que a gente não vai se blindar daquilo que pode nos derrubar? Para vocês terem uma ideia, existe uma religião que existe muito preconceito em relação a ela também, porque as pessoas ainda não entendem do que essa religião se trata, que é o maniqueísmo, que eles se dedicam 90% do tempo a estudar o mal. E eles estudam tanto que eles são confundidos como se eles fossem parte desse mal, porque é um estudo intenso. E por que que eles estudam o mal? Por que que eles estudam as forças do mal? Para poder vencê-las, para poder se esquivar delas, para poder reconhecer quando o mal está diante de si. Porque se vocês ainda não perceberam, a gente não, o mal, os inimigos, os obstáculos, eles não vêm disfarçadinhos, ou melhor, eles não vêm com crachá dizendo eu sou do mal, eu vou te derrubar, e aí dá tempo de você se armar e você vai lutar contra ele. Eles vêm disfarçados, e bem disfarçados. E eles vêm disfarçados ou de bem, ou de algo que não é tão importante. O mal, o inimigo, o obstáculo, o sabotador, ele vem disfarçado de trivialidade, de algo simples, banal, que você subestima. E quando você subestima, ele te derruba. Não é assim? Concordam? Faz sentido para vocês isso? É assim que a gente cai. Não tem mulher traída no mundo que não saiba disso. Porque ela estava acreditando naquela fidelidade, estava acreditando, até que aquilo aparece e daí já é tarde, porque daí ela já tomou o chifre, aí ela já tomou o tombo. Não é assim? E é assim com as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos sonhos também. Então, a gente vai conhecer agora, e eu vou fazer isso de uma forma o mais didática possível, o mais leve possível, porque a gente não vai botar peso nisso aqui, para que vocês consigam anotar, inclusive de forma organizada, coisa que não é sempre que é possível nas nossas lives, porque o meu modo de falar é um modo TDAH, né? Eu começo de um lado, termino do outro, depois eu volto, mas hoje vai dar, hoje vai dar.
Então, assim, gente, primeira coisa que vocês precisam saber é que só 50% das pessoas fazem promessas de ano novo. Por que eu estou chamando de promessas de ano novo? Porque seria elogiar muito dizer que 50% das pessoas fazem metas. Não, as pessoas não chegam a fazer metas. Elas fazem 50% fazem promessas de ano novo. Dessas, uma parte faz metas. A maioria não sabe nem distinguir o que é fazer objetivo, do que é fazer resolução, do que é fazer meta, certo? Muito, bom, quem participou do workshop de metas sabe o que é, né? Então, vamos lá. Dessas 50%, tá? Então, agora vocês imaginem que esse 50% da humanidade é nosso universo. Só 7% vão chegar no final do ano com algum objetivo atingido. Ah, mas porque os outros 93 fracassam? Não. Os outros 93% desistem. E como a Eunice muito bem trouxe, mais da metade está desistindo agora. Até o carnaval, 70% da galera já ficou no meio. Só 23% vão desistindo ao longo do ano. Vocês estão aqui, significa que ainda não desistiram, mas não tem garantia nenhuma de que vocês não vão desistir. E a gente não quer que vocês desistam. A gente quer que vocês vão até o fim. Qual é o fim? É o resultado. É aquilo que vocês estabeleceram, aquilo que vocês desejaram. Vocês precisam eliminar essa meta da lista de metas do ano que vem. Porque a gente fica fazendo todo ano meta repetida, né? Tem gente que faz mais de 5 anos que coloca esse ano eu vou entrar na academia. Eu até brinquei numa outra aula falando que eu fiquei muitos anos falando esse ano eu vou estudar francês. Se eu tivesse estudado francês todos os anos que eu falei que eu ia estudar, eu ia ser francesa já. Eu não ia ser fluente, eu ia ser francesa. Porque todo ano a gente fala. Então, se comprometam em ir com as metas de vocês até o ponto de eliminá-las da lista de metas do ano que vem. Se vocês pensarem desta forma, meio caminho andado já, certo? Qual é o primeiro grande erro que nos derruba, que nos faz desistir? Como a maioria das pessoas faz resoluções de ano novo no ano novo do calendário gregoriano, a nossa alma não reconhece esse momento como virada de ano, como verdade absoluta. Vou repetir. O calendário gregoriano é uma institucionalização. Foi feito por decreto. Então, esta virada de ano, ela é, de certa forma, simbólica. A nossa alma sabe que nós temos de 3 a 4 viradas de ano a cada ciclo de 365 dias. Então, nós temos 3 a 4 momentos em que começa novos ciclos e é um ciclo dentro do outro. É um pensamento mais complexo. Para simplificar a coisa, a galera foi lá e instituiu o dia do ano novo, 31 de dezembro. Como a nossa alma sabe que isso é uma meia-verdade, a gente vai lá, faz a resolução de ano novo, mas não dá valor para a força de início que tem esse momento. E por que é um erro? Porque, veja, ao mesmo tempo que eu estou falando para vocês que existe mais de uma virada de ano, eu estou falando que é um erro não valorizar esse momento. Porque quem já ouviu falar em egrégora aqui? Quando se forma uma egrégora, um número de pessoas, se forma também uma força, uma energia, que existe um poder nisso aí. Agora vocês imaginem assim: quantas pessoas na humanidade acreditam e consideram a virada do ano 31 de dezembro? São muitas.
Mais de meia dúzia, é mais do que aqui no meu condomínio, né? É mais do que a galera que está no GPS, concordam? É bastante gente. Se forma uma egrégora, existe um poder de reinício, um poder de startar processos. Só que a nossa alma fica puxando para o outro lado e a gente entra numa esquizofrenia e a gente banaliza aquele momento. E aí a gente verbaliza assim: ah, foi só a folhinha que virou. Posso começar isso em qualquer outro momento do ano. E aí eu já uso isso como justificativa para não ir adiante com a minha meta. Então, o primeiro motivo, primeiro erro que nos faz desistir das nossas metas é justificar com a banalização do momento da virada. Tá claro isso para vocês? Deixa eu olhar a carinha de vocês aqui. Até aí, tá claro esse primeiro motivo? Renata, Cidinha, Vanessa, Micheline, ok? Beleza, vamos em frente. O segundo motivo também é uma banalização. É a banalização do processo de fazer resoluções. A maioria das pessoas, lembram, 50% faz resoluções. Desses 50%, a maioria absoluta leva isso como ato supersticioso. Aí a galera vai lá, terceiriza a responsabilidade de realizar a meta com as 7 ondinhas, com os 7 bagos de uva, com a semente de romã que vão para a carteira, com eu não comi galinha na virada do ano porque cisca para trás, então eu vou realizar minhas metas. E aí não faz o que precisa ser feito. Deixa. Vai no Poço dos Desejos, faz um pedido. Esse ano eu quero, sei lá, arranjar um marido. Joga moedinha lá e não sai de casa. Não se arruma, não conversa com ninguém. Sabe quando vai arranjar esse marido? É nunca. Então, aí faz o quê? Não tem resultado e desiste da meta, né? Eu pedi, Deus não me deu. Vai ver que não era para ser. Essa superstição é o segundo erro que nos derruba as nossas resoluções. Terceiro, se eu banalizo o momento da virada, o momento do ano, vamos dizer assim. Se eu banalizo o processo de fazer resolução, significa que eu escrevo as minhas metas lá de qualquer jeito, né? Eu faço uma lista. Esse ano eu vou entrar na academia, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ficar rico, esse ano eu vou pagar conta. Não bota número em nada, não bota data em nada, não se concentra com aquilo, não faz meditação, não participa da vigília das noites santas, não faz nada. É óbvio que você vai esquecer disso. Por quê? Porque quando você faz as coisas sem pensar, você não está presente o suficiente. E aí você não forma memória. E se você não forma memória, quando chegar no carnaval e eu disser assim, Renata, quais que são as suas metas de ano novo? Vai dizer, tinha umas 15 lá, mas eu lembro das 3 primeiras, porque o resto você fez inconscientemente. Não tecnicamente inconsciente, tá, gente? Você fez no modo zumbi. Essa que é a verdade. E aí você se distrai com outras coisas. Você, em vez de focar na meta que você escreveu, você vai fazer outro curso, aí você conhece a vizinha, vai levar um bolo para ela, aí vai marcar de jogar, sei lá, vôlei com ela aos sábados, e em vez de se focar na sua meta, vocês têm algo novo que te distrai. Certo? Quarto motivo, a falta de compromisso com as próprias metas. Quando eu não me comprometo com a minha meta, fiz ela lá de qualquer jeito, não pensei no processo, e aí eu acho que é caro demais. Como assim, para emagrecer, eu vou ter que tirar o pão da manhã? Não, eu não fico sem meu pão.
Como assim? Para arrumar minha vida financeira, eu tenho que sentar e fazer planilha. Ah, não, eu não sou a pessoa da planilha. Fazer planilha, não, ixi, então não vai dar. Como assim, para eu comprar um carro, eu tenho que fazer um consórcio, pagar. Ah, não, mas aí eu vou ter que me comprometer em pagar todo mês? É, vai. Ninguém vai te entregar esse carro se você não se comprometer. Só que você não se compromete com as suas próprias metas. A falta de compromisso é o quarto motivo que faz as pessoas desistirem, ou em português mais claro, abortarem a missão, certo? Quinto motivo. Gente, tá muito rápido? Ou tá tranquilo para vocês? Tá tranquilo, né? Porque é facinho. Eu acho que tem uma pergunta, peraí. O 3. Distração, esquecimento, falta de presença, tá? Eu sempre vou, ao longo do ano, esquecer quais são as metas e esquecer até que eu fiz metas. Porque o ano vai passando, eu vou vendendo almoço para comprar a janta, né? É aquela história de dormir e acordar, entro na rotina e deixo que o tempo me leve, me arraste. E acabo esquecendo daquilo que eu coloquei. Ficou claro, Daia? Imagina, de nada. O quinto motivo, a desmoralização de si mesma. Você está lá com a sua meta, você está com o teu objetivo, só que como você não estava presente na nossa aula de ciclos, né? Como você não prestou atenção que a vida é cíclica, você achou que o ano ia virar e você ia ter disposição linear todos os dias de 2024. Que você achou que você ia dormir bem todas as noites e que você ia acordar disposta todos os dias. Você não contou com o desânimo. E aí vem o desânimo, que é justamente o motivo de você desmoralizar a si mesma, e você fala assim: eu não vou conseguir. Eu nunca consigo. Já é o 15º ano que eu escrevi essa meta. Já é a 15ª vez que eu me enfio em dívida. Eu não vou conseguir. E aí, como você já está acostumado a falar as coisas e não ir até o fim, o que é desistir só mais uma vez, né? E por estar totalmente desmoralizada com você mesma, você desiste, tá? Gente, se eu falar alguma coisa aqui que nenhum de vocês tenha passado, por favor, me avisem, tá bom? É que assim, eu fico lendo os motivos e falando deles para vocês, e eu percebo que eu tenho exemplos pessoais de todos eles. Acho que eu já desisti de metas por todos esses motivos, e às vezes por mais de um. Então, vocês, né? Se tiver alguma coisa que vocês nunca passaram, coloquem ali ou não, né? Porque daí eu vou me sentir mais à vontade. Olha lá, mais uma, né? Não sou só eu, então, que já desisti por tudo isso. Gente, o sexto motivo, medo. Medo de falhar e medo de dar certo. A diferença entre o medo de falhar e desmoralizar a si mesmo é que quando você desmoraliza a si mesmo, você tem um desânimo. Você, sabe, banaliza a tua própria palavra, porque você deu a palavra para você mesma que você ia fazer aquilo, mas você já desistiu tantas vezes, já está tão sem moral que nem você mesmo acredita, certo? O 6 é o medo de falhar, não é por desânimo, tá? Ai, mas e se não der certo? E se disserem que eu sou louca? E se disserem que eu sou ridícula? E se eu me endividar mais? E se o cara me trair? E se eu não conseguir emagrecer? E se sei lá o quê, né? O medo de falhar. E junto, tá no mesmo item, o medo de dar certo. Por incrível que pareça, tem gente que está há tanto tempo perseguindo um sonho, uma meta. Tem gente que quer tanto emagrecer, por exemplo, estuda, faz curso, arranja grupo de apoio,
Nossa, a vida está em cima daquilo, muda toda a alimentação. Barará. A pessoa tem tanto medo que dê certo, porque daí ela vai fazer o que da vida dela se ela não tem mais aquilo para resolver? Pode parecer estranho, mas é mais comum do que vocês imaginam. Você tem um problema, você vive em cima daquele problema. Você tem dívida, você vive em cima daquela dívida. Aquele é teu padrão de viver. Se aquela dívida sumir, você vai fazer o quê? Um exemplo mais familiar para vocês: tem gente que não se cura de doenças, porque se curar daquela doença, vai fazer o quê? Vai reclamar do quê? Então, esse é o sexto motivo: o medo. O medo de falhar e o medo de dar certo, né? O sétimo é o excesso de ambição. Fer, excesso de ambição não é ganância? Não, não é ganância. Excesso de ganância é quando você quer alguma coisa. Vocês sabem o que é ganância? O excesso de ambição é quando eu estipulo a minha meta além do que o meu braço alcança. Então, vamos dizer assim: a minha ganância seria ter 3 Ferraris. O meu excesso de ambição é ter uma Ferrari, sendo que eu não tenho nem carro, não sei dirigir e ainda não tenho nem renda para conseguir aquela Ferrari. Entenderam a diferença? Você não considera o processo. Você quer emagrecer 50 quilos em 6 meses, mas você não tem nutricionista, você não tem personal, você não sabe o que você tem que fazer, você não tem condições e você simplesmente estabelece aquela meta por excesso de ambição. O excesso de ambição te faz desistir, porque metas que parecem impossíveis, metas inviáveis, nos faz desistir. A gente vai lá para o desânimo e aí vira um ciclo, certo? Oitavo item, oitavo motivo que nos faz desistir: os obstáculos. Parece óbvio isso aqui, mas não é. Se eu sei estabelecer metas, se eu sei o que me derruba, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é especificamente um treino para vocês não caírem nessa armadilha número 8. Se vocês estão conhecendo os obstáculos, vocês estão tendo a oportunidade de, ao longo do ano, lembrar do que eu estou falando aqui para vocês. Opa, eu sabia que isso ia acontecer. Então, isso aqui não é desculpa para desistir. Entenderam? O problema do obstáculo é quando eu olho pro obstáculo e eu perco a minha meta de vista. Eu começo a me ocupar só do obstáculo e uso aquilo como uma justificativa para eu parar, para eu recuar, ou até para eu fazer de conta que eu não estou desistindo. Eu estou substituindo a minha meta. Aí eu vou lá e substituo a minha meta por alguma coisa menor, mais rápida e mais fácil. Só para não dizer, mas daí eu não desisti, eu fiz uma mudança, mas foi por conta de um obstáculo que você não tinha previsto, de um obstáculo que você já não estava contando que ele podia acontecer. Então você está se enganando na caruda, sem vergonha nenhuma, certo? É a mesma coisa que desistir. Metas substituídas é uma desistência. E às vezes até tudo bem, o Eunice vai falar disso depois. Se eu tenho uma meta de emagrecer 15 quilos e vou substituir essa meta para uma de 5, eu estou desistindo da meta de 15 e estipulando uma nova para a meta de 5. Essa história de eu substituir para não desistir, isso é mentira. E autoenganação é um negócio bem feio, tá, gente? Não leva a lugar nenhum. A nona armadilha é o nosso bonito do nosso ego, mas a gente vai chamar esse nono de onipotência. Todo mundo já ouviu falar essa palavra, né? Não estou falando bonito, é uma palavra bem comum. Onipotência. Quem é onipotente? Deus é onipotente.
E nós? Nós não. E qual que é o problema aqui? O problema é que a gente se acha onipotente na hora de estabelecer uma meta, na hora de realizar essa meta. Eu vou lá e esquecendo que apenas Deus é onipotente, eu dispenso sócio, eu dispenso parceiro, eu dispenso amigo, eu dispenso a esposa, o marido, eu dispenso todo mundo, porque eu vou realizar esta meta sozinha. Porque o mérito, para eu dizer que fui eu que fiz, esta onipotência derruba a maioria das pessoas. Por quê? Porque vai ter dia que eu vou estar cansada. E se eu estiver sozinha, eu vou cair. Vai ter dia que eu vou estar com preguiça. Vai ter dia que eu vou estar desanimada. Vai ter dia que vai acontecer alguma coisa e vai ser uma justificativa perfeita para eu não ir para a academia. Se eu não tiver marcado com o personal, ou se o professor não está esperando, ou se eu não tenho um marido para pegar no meu pé para dizer, vai faltar academia, vai perder R$ 2. Se a gente não tem esta ajuda, a gente cai. Se eu tenho um plano de ação e eu não tenho um mentor, na primeira falha que eu der, eu vou cair. Porque eu não sei o que fazer quando eu caio, eu não sei se aquela queda é normal, e porque eu não sei qual é o próximo passo que eu tenho que dar. E eu vou desistir. Entenderam qual é o problema da onipotência? A ilusão da onipotência? Essa aí, tá? Resumindo, é isso. E a nossa 10ª armadilha, e essa eu adoro, porque essa a gente resolve, chama-se incompetência. Incompetência em quê? Se eu quero emagrecer e eu não sou nutricionista, eu posso achar que eu tenho incompetência para emagrecer, mas não é este exemplo do 10º, tá? Se eu quero emagrecer e eu não sou nutricionista, eu não contratar uma nutricionista é onipotência, é a armadilha número 9. O 10, a incompetência, se trata de incompetência para estabelecer as metas. Se eu não sei estabelecer as metas, se eu não aprendi a estabelecer metas, se eu não tenho mente estratégica, se eu não considero que, por exemplo, existem 4 estações no ano, então vou usar o processo de emagrecimento de novo, porque eu sei que tem muita gente aqui que está nele. Se eu acho que eu vou emagrecer o mesmo ritmo, do mesmo jeito o ano inteiro, eu vou cair com a cara no chão. Eu tenho que considerar que as estações de ano mudam, eu tenho que considerar que eu tenho um ciclo menstrual, que o meu humor vai mudar, que eu vou reter mais líquido. Ontem estava um calor aqui em Curitiba virado no salseiro. Eu estava com o pé que parecia um pão. Eu fui me pesar, deu 3 quilos de diferença a mais. Eunice, nem te contei, deu 3 quilos de diferença. Hoje eu me pesei, hoje eu tô até de blusa, ó, que não tá calor, deu 3 quilos de diferença de líquido. E se você não sabe disso, você estabelece a sua meta de forma errada. Você precisa considerar ciclos, você precisa considerar os ciclos internos e os ciclos externos, você precisa considerar a flutuação de mercado, você precisa considerar o outro, porque se as tuas metas envolvem um terceiro, envolvem um marido, um filho, um sócio, um cliente, você não controla o outro. Então, você tem que estabelecer meta com competência. E nisso nós somos boas, né, dona Eunice? Então, assim, passei para vocês 10 motivos para vocês ficarem alertas, saírem do modo zumbi e se policiarem para que ao longo do ano
a realização, ou pelo menos ao longo do semestre, né? Porque no meio do ano é necessário revisar, tá? Já vou um spoiler aqui para vocês. Saindo do modo zumbi, vocês reduzem as chances de serem derrubadas. E vocês aumentam e muito a chance de fazer parte daquele clube dos 7%, né? Vamos formar o clube dos 7% das pessoas que realizam as suas metas. Perguntas. Ó, agora eu estou olhando o chat, gente. Eu sou descoordenada, mas de vez em quando eu consigo. Alguém tem alguma pergunta? Eu ando pensando, sabe, que eu vou começar a explicar as coisas pela metade. Porque eu sinto tanta falta de vocês perguntarem, que eu estou começando a achar que eu estou explicando direitinho demais. Eu início acho que a gente explica muito direitinho, aí ninguém fica com dúvida. Ou eu tenho cara de braba e fica todo mundo com medo de perguntar para mim. Essa é a opinião. Eu tenho duas questões quanto a isso, porque eu tinha uma professora de geografia que eu sequer entendi o que ela falava. Então, quando ela falava, tem dúvidas? Eu ficava. Se eu não entendi o que ela falava, tanto fazia. Pode ser isso. Pode ser. Eu acho que tem chance de ser isso. Ó, A Daiane está perguntando: dá um exemplo de incompetência sobre algo real que aconteceu com você. tá. Então vamos lá. Incompetência é o item 10. O item 10 ele fala especificamente de incompetência na hora de estabelecer a meta. Então, sim, eu já errei na hora de estabelecer uma meta financeira, e de várias formas. Uma vez eu me superestimei e a outra vez eu me subestimei. São dois erros, tá, gente? Nossa, teve uma vez que eu errei muito feio com meta financeira. Eu fiz uma conta de juro simples em vez de fazer juro composto, entrei pelo cano. Quando eu vi, eu já tinha pago a dívida, olha que delícia. Mas eu errei. Foi uma incompetência. E qual que é o problema quando acontece isso? Para vocês terem uma ideia, quando eu estabeleço uma meta e eu coloco um prazo superestimado, por exemplo, eu coloco que eu vou atingir um objetivo até julho, e eu atingo esse objetivo em abril, se eu já não tenho visão estratégica do que eu vou fazer depois de eu atingir aquela meta, eu fico perdida, desmotivada, e é facinho a tua mente voltar para a zona de conforto, que é, por exemplo, você com excesso de peso e você com dívida, e você com relacionamento ruim, e assim vai, tá? Então, a incompetência, ela é específica, neste caso aqui, da estipulação de metas. Certo? Eunice, eu acho que já que ou ninguém entendeu nada que eu falei, ou eu expliquei muito direitinho, ninguém mais quer perguntar, então agora é com você. Vamos lá. Quanto ao oitavo item, que a Fê pediu para eu exemplificar. Se eu tenho 15 quilos para perder e do Neida eu resolvo que tenho que perder 5. Vou dar um exemplo real meu. Eu tenho de eliminar, porque eu não quero perder, porque vai que eu acho, né? Mais de 10 quilos. Porém, em consulta com a nutricionista, ela olhou para mim e achou que eu devo pesar 47 quilos. Ou seja, dentro da minha cabeça, quando eu vou pesar 47 quilos? Quando eu estiver deitada lá. Que acho que isso eu tenho só de osso. Mas eu não falei nada e não contestei. Não contestei. Mas o que eu posso. Assim, tenho 15 para perder e decido perder 5. Eu posso mudar? Posso. Por preguiça? Não. Quando a meta não vem do meu coração, quando não é algo que seja viável dentro do meu conjunto de crenças, dentro da minha visão de mundo, isso não é viável.
Eu com 47 quilos, eu não me vejo, eu não consigo assim, eu não consigo enxergar uma Eunice com 47 quilos. Porque com 12 anos eu já pesava 54. Então, ou eu volto a ser bebê ou eu vou ter que morrer. Então, eu não vejo isso. Eu não consigo, assim, pense no seu corpo com 47 quilos. Eu penso numa caveira? É o que cabe dentro da minha cabeça. É o que cabe dentro do meu conjunto de crenças. Eu vou atrás da meta dela? É claro que não. A meta dela é dela. Ela quer que eu pese 45, 47 quilos. Bom para ela. Mas se eu for atrás da meta para agradar o outro, além de eu não conseguir, eu ainda vou, no final do processo, ter uma frustração e não vou entender por que o que foi estipulado foi abortado. Porque se eu meto na minha mente agora, olha, vou pesar 47 quilos, aí faço um jejum de 20 por 4. Todo dia tá lá bonitona fazendo jejum de 20 por 4. Vai acontecer ou de eu ficar doente, porque quem não faz jejum direito fica doente, ou vai acontecer de eu emagrecer e falar, credo, tô um saco de osso, ou então eu vou ganhar uma coisa que se chama anorexia ou bulimia, que são os extremos quando eu não estou satisfeita com o meu corpo. Ou eu fico obesa, ou eu fico bulímica, ou eu fico anoréxica. Então, eu tenho que ter o discernimento. Discernimento é bom e ele com canja de galinha não faz mal para ninguém. Entendem? Vou dar um exemplo de obstáculo. Quem está comigo desde junho sabe do meu romance com a vaca. Foi um romance breve. Ela, graças a Deus, me deixou em 30 minutos. Dia 29 de julho desse ano, eu tinha uma sessão marcada. Mas eu estava em Minas numa exposição de gado. E aí desci na barraca, tudo. Tô lá, o rapaz recebia as bebidas. De repente, do nada, recebo a visita de uma vaca. Eu não gosto da natureza, porque a natureza é muito natural. A vaca veio desgovernada e só parou porque tinha um patamar de madeira na barraca. Então, os tratadores conseguiram puxar, que ela estava doidona mesmo. Rapaz, olha, eu só não desmaiei para não ficar feio. Mas que eu bambiei nas pernas, bambiei. E eu tinha à noite aula com vocês. Então eu mandei para Fernanda. Fernanda, quase que você perde a sócia. Só que eu tinha um alvo, que é um alvo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Esse era meu alvo aqui. Eu tinha que ter 10 alunas a 2.900. O meu alvo era esse. O meu obstáculo era a vaca. Eu, toda cagada, dei aula, passei por cima da vaca. Depois disso, teve um problema com meu filho. Eu tive que sair louca. Tava tudo pronto para ele vir. Não veio. Deu confusão lá no Rio. Eu tive que ir buscar. Me descontrolou toda a minha programação. Mas eu tinha essa meta aqui. Então, dentro do que eu previ para mim, nada saiu como combinado. Eu tinha uma criança no caminho, uma vaca no caminho, tinha uma outra vaca que não era quadrúpede no caminho, que tinha a ver com a criança. Só que eu tinha um objetivo. E eu olhei e falei assim: olha,
sinceramente, nenhuma vaca, nem em pé, nem deitada, vai me atrapalhar. E eu consegui. Isso a gente tem que ter para a vida. Porque vão vir, sim, as antas de roupa, vão vir as vacas desgovernadas, vão vir as cobras que te chamam de amiga, que olham para você e falam para você assim: nossa, mas para que você vai fazer isso? Você está tão bem. Vão vir as cobras que te chamam de aliada. Sim. Aí você fala Ó, para a pessoa assim: olha, eu tenho esse objetivo, tenho um objetivo profissional. E a pessoa vira para você e fala: mas você é casada, o seu marido tem que ser provedor. E as pessoas vão bombardeando os seus sonhos, e se você não estiver com a mente muito focada, você acaba sucumbindo. Então, hoje, nós entramos num acordo que nós estamos juntas, independente do que acontecer. Mesmo que venham vacas, mesmo que venham cobras, e mesmo que venham vacas disfarçadas de aliadas, mesmo que venham cobras disfarçadas de aliadas. E antes disso ainda, foi, foi agosto, foi depois, né, Fernanda? o quê? Que veio a sessão que eu fiz aquela. Eu não estava em casa, foi em agosto. Eu fiz a sessão, tive, tive uma proposta de parceria, onde a pessoa foi muito feliz na sessão, conseguiu desbloquear totalmente o receber dela, tanto desbloqueou o receber que recebeu de mim de graça e não queria pagar. E nem fechar com os acordos. Foi setembro, porque eu Foi fiquei setembro? tão, eu Não, fiquei ela tão devolveu o passada que dinheiro eu 5 bati de o carro. setembro. Você Ah, bateu o carro quando ela fez aquele negócio lá. isso. Foi agosto. Então, vamos pensar aqui. Se eu tenho, se eu tenho para mim uma meta, eu tinha lá a minha meta de 10 mulheres a 2.997. Se eu tenho minha meta, e aí eu falo, olha, no melhor dos mundos eu vou conseguir isso dia 29/7. Mas eu começo a desistir com os entraves que vêm, eu estou sendo, eu estou me colocando como vítima. E muito pelo contrário do que falam, quem se vitimiza e quem é vítima, quem não sabe se defender, é a criança. O adulto, ele vê o problema e ele busca a solução para o problema. Ninguém aqui, nem eu, é vítima das circunstâncias. Tudo que acontece conosco ou é para reforçar o caminho que você deve tomar, ou é para ver se você tem culhão de manter. A vaca veio justamente para falar para mim: você tem culhão de manter? Você falou que ia fazer essas 10 mulheres, mas você lembra que há menos de 12 meses você não levantava o braço? Você consegue mesmo? Ah, então tem uma sogra infernizando aí. E agora, você consegue? Se você não tem a sua mente limpa, meu amor, você tá fudido. Porque o pessoal te atropela e te atropela de trator. Então, agora, além da vaca, eu vou contar para vocês, assim, 2023 foi um ano que começou para mim meio cagado. Meio cagada meio cagada é, é ser sutil, ser gentil.
Mas eu tinha colocado para mim aquela meta e eu não sabia como eu ia conquistar aquela meta. E no início de 2023, Fernanda e eu não nos conhecíamos. A primeira parceria que eu fiz em 2023, eu tomei um tombo. Eu fiz toda a captação para a pessoa e a pessoa estava pegando o pessoal do grupo e puxando para os processos individuais dela. Então, eu estava trabalhando, feita uma desgraçada, e ela vindo, e eu falava assim, mas gente, o pessoal está entrando no gratuito, quando vai oferecer a mentoria, o pessoal nega, o que está acontecendo? E aí eu olhava para o meu papel e falava, eu tenho uma meta. Quando eu larguei mão do como, as coisas começaram a acontecer. E não aconteceram da maneira como eu previa, não aconteceram com quem eu previa, não aconteceram onde eu previa. Se vocês estão comigo, as pessoas que estão comigo desde junho, sabem que em junho e julho eu fiz live de Minas, eu fiz live do Rio de Janeiro, eu fiz live daqui de São Paulo, eu fiz live com gente passando, gritando atrás de mim. Só que eu entendi que nada ia me parar. E hoje eu estou aqui para falar para vocês que, por incrível que possa parecer, embora tenhamos entraves, mas 2023, o segundo semestre dos últimos 5 anos, foi o melhor semestre da minha vida. Porque de 2018 para cá, pensa numa chuva de cagada. Até eu brinco, porque assim, eu sou uma sobrevivente de ideação suicida. E em março de 2018, eu tentei suicídio, e o negócio estava tão errado que nem isso eu consegui fazer. De tão cagado que estava. E hoje eu consigo falar para vocês que se eu conseguir, vocês conseguem. Se eu dei conta, vocês também dão. Mas tem uma coisa só que eu não consigo fazer por nenhuma de vocês, que é a sua parte. Isso eu me nego a fazer. Eu não faço por nenhuma de vocês. Eu pensei numa maneira que fosse confortável para reunir vocês, para que vocês conseguissem se acompanhar durante o processo. Então, o que eu decidi hoje à tarde, antes de falar com a nem falei com a Fernanda sobre isso, que vocês se reúnam em grupos de 4 ou 5, não mais que isso. Então, eu vou montar os grupos a partir de hoje até segunda, e nós passaremos nos grupos, vamos saber, porque a gente sabe, né, Fernanda, que assim, as pessoas colocam as metas e aí depois quando a gente vai ver o que a pessoa colocou como meta, não tá lá aquelas coisas, não tem a ver com os valores, não tem a ver com o propósito que ela tem na vida dela. Então, nós vamos reunir vocês em grupos de 4 ou 5, para que vocês formem vínculo até maio, porque final de maio, dia 31, a gente sai dos grupos que acaba o processo, mas vocês já vão estar fortes o suficiente para caminhar sozinhos. E vocês ficam com o grupo de vocês, vão criar laços até o final do ano. Pode falar, Fer. Não, é que a hora que você falou, né? Tem as metas que vêm, que é quando a gente vai olhar, tem umas metas tão bonitas, tão poéticas, né? Parece até que saiu da música do Roberto Carlos. Tão bonito que. Então, o que eu vou fazer hoje do, do que foi compromissado entre nós? A partir de hoje, vocês vão colocar as metas de vocês, que já era para estar lá desde dezembro, né? No papel,
e fazerem os seus compromissos pessoais. Eu me comprometo, por isso, é como se vocês estivessem fazendo mesmo um recibo. Eu me comprometo, eu, fulana de tal, me comprometo a realizar essa meta, a realizar esse sonho, a realizar o que vocês quiserem. Quando você firma um compromisso consigo, é uma coisa. Para as meninas que estão dentro do programa, vocês vão tornar o compromisso de vocês público na segunda-feira. E eu vou colocar o meu compromisso de relacionamento com vocês publicamente também segunda-feira, tá? Nesse programa, eu não sei se vocês conhecem, mas se vocês não conhecerem, convém vocês olharem lá no Instagram. Nós teremos uma aula bônus do Felipe Lima, que é o homem que me destravou de verdade. O homem que me destravou. Eu tô com uns papos esquisitos, né? Ultimamente. Ontem eu estava falando de linguiça, hoje eu estou falando do homem que me destravou, tá ficando complicado. Como mentores pessoais, eu tenho ele e a Nanda Pérez. E ter sido mentorada do Felipe mudou em 360 graus espiral a minha vida. Eu conseguia antes transformar a vida de pessoas. Mas depois que eu passei pela mentoria dele, rapaz, eu não sou nem aquela mulher que estava lá atrás, não é nem a sombra. Então, ele vai entrar com uma aula bônus nessa mentoria. Se vocês procurarem ele no Instagram, é Felipe Lima, Mestre dos Medos. Porque eu tinha uma questão com o meu ex-marido, que quando eu me separei dele, eu perdi absolutamente tudo. Não, a única coisa que eu fiquei de bens foram as minhas crianças, 2 frigideiras e um forninho. E depois que eu me separei dele, eu comecei a ter medo de ter dinheiro e ele se reaproximar de mim. Então, em tudo que eu podia me sabotar, eu me sabotava. Eu arranjava gente que era abusiva comigo para trabalhar. Eu cheguei a ficar totalmente longe do que eu fazia de desenvolvimento. Fernanda me conheceu, quando ela me conheceu, foi os últimos meses que eu vendi biscoito, eu vendi sandália, eu fiz um bocado de coisa que não estava alinhada com o meu propósito. E quando eu encontrei com o Felipe, foi que eu consegui virar a chave na minha vida, porque eu realmente sou uma pessoa que já dei. Sou uma pessoa que posso afirmar para vocês. Seria muito interessante, mas a gente não consegue massagear as nossas próprias costas. Então, sim, a gente precisa ser mentorado por gente de fora. Eu tenho os meus mentores pessoais, Fernanda tem os dela, porque nós também temos os nossos desafios. E ele se dispôs a trazer uma aula bônus para vocês, e seria interessante que vocês tivessem proveito dessa condição, porque uma mentoria com ele hoje deve estar em torno de R$ 15.000. Para quem está de fora, o que eu vou fazer? Em algum momento, teve alguém que confiou em mim. Hoje, até amanhã à noite, porque amanhã à noite eu fecho o link, eu vou abrir a possibilidade de você me pagar R$ 200 e entrar. E aí, mês que vem, a gente vai desenrolar os outros 1.800 que vão ficar para trás. Você vai pagar, você pode pagar no boleto, você pode pagar no Pix, você pode pagar no cartão. Você vai pagar R$ 200 e vai entrar. Depois que você passar por sessão de alto valor pessoal, passar por sessão de adultecer, porque se você não tem resultado, você é uma criança.
Depois que você perceber que você não ganha dinheiro, ou você faz o dinheiro, ou então ele não vem. Depois que você olhar para você e perceber que se seu casamento está uma bosta, é porque você tem 50% de participação. Aí você vai entender e vai deslanchar. Vai ser como eu deslanchei, vai ser como a Fernanda deslanchou. Você só não vai deslanchar se você tiver medo de ganhar. Medo do seu ganho indireto. O meu ganho indireto em não ter dinheiro era o meu ex voltar. E o seu, qual é? Eu vejo muita gente que tem ganho indireto de perda de peso por questão de abuso. O que você acha de começar a se proteger de situações de abuso, parando de ser abusiva com você? O que você acha de romper com isso? De trazer para você a realidade em todos os grupos, que até terça-feira no máximo, eu vou passar, vou perguntar qual é a meta de vocês, vou perguntar para vocês o que falta para 2024 ser o ano. Eu vou tocar violão? Tem um sertanejo doido tocando. Nós é porque pode tentar no mesmo, você tá? Tava dando as dicas, tá? Me passa o host, que daí eu vou silenciando. E quem disse que eu enxergo aqui? Pera. Pede de volta. Eu não sei fazer isso. Deixa assim, então, vai. Tá. Então, se em um momento eu tive quem confiasse em mim, hoje eu estou confiando de volta em vocês. Eu vou colocar o link aqui. A aula ainda não acabou, vocês ficam aí, vocês sossegam o pito. Mas eu já vou colocar o link aqui e quem quiser fazer, já... eu não coloquei, não ativei boleto. Peraí. Eunice, posso contar uma Oi? coisa para elas? Pode? Gente, por que que vocês acham que a gente entregou o conteúdo mais didático, mais quadradinho? Conteúdo bom, mas mais didático, mais quadradinho antes? Porque quem vem só para pegar coisa de graça, quem vem só, sabe, até para. Tem gente que vem só para depois sair falando mal. Essas pessoas já foram embora. Entendem? A Eunice nunca faria uma proposta dessa num primeiro grupo aberto, muito menos se essa live fosse no YouTube. Então, isso que eu estou entregando para vocês agora é para vocês entenderem, até para fazer os processos de vocês na vida profissional de vocês, que vocês têm que sim confiar nas pessoas, mas vocês têm que também ter bom senso de ter um jeito de passar um filtro. Por exemplo, esse ano a gente está com alguns projetos de fazer uns desafios baratos mesmo, tudo abaixo de R$ 50, só para não entregar de graça, para eliminar curioso. Por quê? Porque a gente fala muito, a gente entrega muito. E às vezes vem só os curiosos e sai por aí falando mal da gente depois. Vocês não têm ideia do que o povo faz. Eu e a Eunice, a gente ri, às vezes a gente fica meio bravo, mas a gente ri muito, vocês não têm noção. E a gente ri porque nós somos duas. Porque se eu tivesse sozinha ou se ela estivesse sozinha, eu acho que uma das duas já tinha desistido, né? Porque tem umas pataquadas que, né? Colocou A o link pessoa lá, pensa que a Lenin. vida é um circo e os palhaços somos nós. Mas tudo bem. Deixa eu entender, até porque a gente não conversou sobre isso. Esse é o link de R$ 200, é isso? Esse é o link de R$ 200. Tá, entendi. Então, o que a gente precisa, hoje eu não vou colocar ele em outro lugar, não. Quem está aqui pegou, quem não está, não pega. O que a gente precisa para que 2024 seja o ano, o início dos melhores anos da sua vida? Você vai precisar ter experiências em lugares novos. Vamos entender uma coisa. Esses dias eu vi alguma coisa assim que você tem que mudar o ambiente. Você tem que mudar de ambiente.
E quando eu não tenho a opção de mudar o ambiente, o que eu faço? E quando eu estou. Essa semana eu estive num lugar bastante complicado de entrar, inclusive. A pessoa certamente não tem a condição de mudar de ambiente agora. Aí eu faço o quê? Não faço nada? Aí eu desisto da minha meta? Aí eu fico chorando em posição fetal? Ou eu dou uma de doida e pego um negócio que eu não dou conta de fazer, pego um aluguel que eu não dou conta de pagar? Aprendam uma coisa: toda mudança só é viável se ela começar dentro. Se eu começo a me modificar, o ninho fica ruim e automaticamente eu vou ter condições de mudar de ambiente. A minha primeira mudança, a não ser que eu more na Cracolândia, não deve ser de ambiente. Sabe o porquê? Porque vai acontecer a seguinte coisa: quando eu mudar de ambiente e eu ainda não for compatível com aquele ambiente, eu vou entrar no ambiente, vou tomar um tapa do não merecimento na minha cara e vou recuar. E aí eu não vou conseguir ir adiante, eu não vou conseguir prosperar. Porque aí eu vou entender assim, falar assim, caramba, eu estava lá na Cracolândia e de repente alguém me levou para o Brooklyn. Eu vou entender que eu não pertenço àquele ambiente. Se eu não tiver feito a alteração que tem que vir de dentro, não adianta essa mudança vir de fora. Vocês acham que por que cargas d'água esse pessoal que do nada explode fica deprimido? Luva de pedreiro que morava lá não sei aonde e de repente estava fazendo viagem internacional. Whindersson Nunes, Luísa Sonza. Por que que essas pessoas falam assim, gente, não é possível, a pessoa está ganhando dinheiro e agora ela fica deprimida, por quê? Porque não adianta você mudar o ambiente se você não muda o seu campo mental. Se você muda de vida, mas não muda com a vida, não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Se hoje o Cristiano Ronaldo se separar lá da mulher dele e vier pedir para casar com você, você vai casar com ele, daqui 3 meses você vai dar conta de estar separada. Então, não adianta. Primeiro, muda dentro. Depois, muda o que está de fora. Hoje, independente... O senhor não mexe aí. Independente do que vocês tenham, seja bom, seja ruim, seja mais ou menos, sim, isso está compatível com o seu eu de hoje. Quer melhorar? Melhora primeiro dentro. Podem observar as casas de vocês. Até semana passada eu estava conseguindo deixar a minha casa bem organizada. Só que essa semana, Fernanda, acho que ela está meio brava comigo, porque cada hora que eu falo com ela, que eu vejo um negócio, eu falo, Fernanda, dava para fazer isso. E eu vi um troço lá de uma mulher, eu quero fazer isso também. E aí ela fez a nossa agenda, coitadinha, de janeiro até novembro. E aí ela falou assim para mim hoje, Eunice, não cabe mais nada, filha. Eu falei, nossa, mas eu vi um negócio. A minha mesa, eu não vou mostrar para vocês, porque pelo menos vergonha na cara eu tenho. Minha mesa está com 5 cadernos em cima. Está uma desorganização que só Jesus para tomar conta. Mas por quê? O ambiente está espelhando justamente o que está aqui dentro. Eu tenho aqui o meu caderno de metas, eu tenho o caderno das clientes que eu tinha que falar hoje, eu tenho aqui o meu contábil, ali eu tenho as coisas que eu quero fazer na frente, eu estou aqui com 2 notebooks. Eu sou uma pessoa doida? Sou.
Isso precisava acontecer? Não. Só que eu funciono assim. Então, quando eu olho e o negócio está bem caótico, eu falo, opa, tá na hora de dar uma segurada dentro. Porque eu sei que quando eu começo a ficar assim, eu acelero demais. Então, olhem para a casa de vocês. Ah, minha casa está com vazamento? Está com problema estrutural? Minha casa está com mofo? O que está acontecendo aqui dentro? Que está refletindo do lado de fora? Porque o lado de fora reflete o que tem dentro. Sempre. Se não quer olhar para sua casa, se você divide a casa com alguém, olha para sua gaveta. Olha para sua gaveta que você colocou lá, colocou as suas calcinhas todas bonitinhas, aí tinha uma vermelha lá no fundo. Você puxou as calcinhas, saltaram todas, você falou, ah, vai ficar assim. Aí você empurrou e fechou. É exatamente do jeito que você está por dentro. Às vezes a gente está sorrindo, toda linda e maravilhosa, quando entra em casa, a casa está toda bagunçada, é exatamente desse jeito que você está por dentro. Oi? Eu não entendi. Olha, tem gente organizando aí. Aí, viu? O cartão, na verdade, não sumiu, né, Simone? Você sabe que ele não sumiu. Eu, esses dias mesmo, eu fui à rua e voltei brava para casa porque eu não tinha levado o cartão. E procurei o cartão a casa inteira. E quando eu fui tomar banho, o cartão estava aqui dentro do sutiã. Isso é um sinal de quê? É um sinal de falta de presença, ponto. Estava presente? Não, senão saberia onde eu tinha enfiado meu cartão. Continuando o conteúdo, nós precisamos de novas pessoas, novos lugares, novas experiências, novos desafios, e isso a gente vai fazer com vocês ao longo do caminho. O primeiro desafio que eu tenho para vocês é de 21 dias, que vocês vão perceber com tarefas pequenas que vocês são capazes, sim, de construir a meta de vocês, e eu vou acompanhá-las de perto nesse primeiro desafio. Preciso de novas ações e novos resultados. Gente, por incrível que pareça, por mais inteligente que vocês sejam, nada é mais curativo para a sua vida do que o resultado. Não existe nenhum tipo de ferramenta, nenhuma argumentação que supere uma pessoa que tem resultado. Às vezes você é uma pessoa muito inteligente e tem resultado -1. E aí você fala, nossa, eu sou muito inteligente. Por que que fulano não acredita em mim? É só porque você não tem resultado. Tudo bem. Se você tivesse resultado, você podia estar de tanga, topless na praia. Ninguém ia ligar. Resultado, assim como a verdade cura. E eu posso apostar que quando você tiver resultado no que você sabe que é a sua meta principal, eu vou mexer com vocês aonde dói, que é o lugar que vocês falam que não estão ligando. Quando a gente mexer aonde dói e vocês começarem a se movimentar, vocês vão perceber como é que vem fácil o resultado. E aí nós temos também, por último, e não menos importante, que é a área da nossa estrategista pessoal, que é o ritmo estratégico intencional. Então, vocês vão aprender a como fazer com que o cotidiano de vocês caiba dentro dos sonhos. E não os sonhos dentro do cotidiano. Então, para que vocês
hoje, que nós já estamos, eu fiz a conta, hoje eu estou cheia das contas. Nesse exato momento, nós já aproveitamos 4% de 2024. E para que vocês tenham o máximo desempenho nos próximos 96% deste ano, comecem investindo em conhecimento, investindo em pessoas novas, mas pessoas novas qualificadas. Não é para fazer qualquer amizade. Façam maior contato com as pessoas que vocês admiram. Cuidem do corpo de vocês, porque o corpo de vocês, além de casa, é a sua máquina, é o seu compromisso. Invistam em ter o emocional equilibrado para não ficar tomando gotinha de Rivotril. E tenham onde se agarrar. Quem é de Deus se agarra em Deus, quem é de orixá se agarra em orixá, quem é de santo se agarra em santo. Tenham onde se agarrar. Nenhum ser humano está aqui à toa. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então, não pensem que eliminar a espiritualidade da sua vida vai te dar norte. Quando você chegar atrás do dinheiro que os outros falaram para você que é para você correr, você vai chegar e não vai ver sentido. Tendo uma vida espiritual, independente da sua religião, você sempre vai saber para onde olhar. Estamos acabando. Não vi, com licença. Então, hoje, se vocês querem passar um 2024 de muito fogo no rabo, de muito desafio, de muito foco, de muita presença, porque, à exceção dos momentos que eu coloco o cartão no sutiã, eu primo por ter presença. Se vocês querem ter uma vida com intencionalidade, façam o processo e façam o processo de verdade. Eunice, primeira coisa, recebi uma pergunta no privado aqui e eu respondi para a pessoa assim: deixa eu passar para a Eunice, porque ela adora falar dessa parte. A pergunta foi: permissão é a mesma coisa que merecimento? Eu só respondi que não e larguei a bola, batata quente na sua. Não. Oh, Vamos por partes. Todos nós somos filhos da imerecida graça que Deus nos dá. Independente de você acreditar em Deus ou não. Não estou perguntando, tá? Se você acha que você merece tudo que você tem, né, que tudo que você tem é por merecimento, por que você merece mais do que uma pessoa deficiente? O que você fez a mais? Para você ter uma vida, pelo menos uma vida corpórea melhor que uma pessoa que tem deficiência. Aí nós vamos um pouco mais adiante. O que você fez para merecer deformar o corpo da sua mãe e passar lá de grátis 9 meses? Vamos mais adiante. Você merece respirar todos os dias? Você só respira quando você merece? O dia que você faz uma cagada, aí acaba o fluxo de ar em volta de você. Você vira a esquila do Bob Esponja.
tudo o que eu faço, e isso é conjunto de crenças, tudo o que eu faço de acordo com o meu conjunto de crenças, de acordo com o que eu coloco na minha mente, porque vocês podem observar as crianças, nenhuma criança abaixo de 3 anos vai falar para você, eu não mereço isso. Vocês não são município, vamos entender. Vocês não são município, portanto, vocês não têm limite. Não existe para vocês essa questão de, ai, eu não me permito isso. Existem pessoas que colocam vocês dentro de caixas, dentro de rótulos, e aí, por ser conveniente, vocês acreditam. Isso vem lá do seu pai, da sua mãe, isso vem. Aí você passa da idade escolar. E aí vem alguém, aponta o dedo para você e fala: você não pode isso. E aí você faz parte de um grupo de amigos. E aí sua amiga feia vem e fala: você não pode isso. Permissão nada mais é que um outro nome que você pode dar para conveniência. Se é conveniente para você não fazer esse esforço, você fala que você não tem permissão. Esses tempos, alguém me falou assim: olha, eu ia fazer um programa com vocês, mas por falta de permissão, o meu carro quebrou. Eu falei, tá, mas seu carro é novo? Tirou da concessionária agora, tem menos de um ano e quebrou? Não, não, meu carro é tal ano. Eu levo as crianças todo dia para a escola e faço 1000 atividades. E então você passou o carro na assistência? Não, não passei o carro na assistência. Falei, então não é falta de permissão, é falta de assistência, uai. Vamos parar de atribuir aos outros responsabilidades que são nossas. Hoje eu peso 70 quilos. Eu posso falar que isso é falta de permissão? Não. É falta de vergonha na cara. Eu passei, lógico, um ano à base de corticoide para eu conseguir levantar o braço, porque eu rompi o tendão. Então, o corticoide, óbvio que enche e engorda. Só que, e os pães que eu comi? E os biscoitos que eu comi? E os bolos? E os sorvetes? Aonde eu coloco isso? Em que caixa eu coloco isso? Falta de permissão, na minha mente, está ligada também à falta de autorresponsabilidade. Um adulto responsável se responsabiliza pelos seus atos. Tudo você cria. E quando você diz que eu não tenho permissão, certamente é porque você está tendo um ganho indireto em não se permitir fazer aquilo. Você está querendo punir alguém com a sua falta de resultado. Não sei quem foi, mas está respondido? Tá joia. Falta de espiritualidade. O que acontece, Daia? Nós somos, você pode observar que em tudo o que a gente faz, e em tudo o que a gente faz, e até o sopro de vida que a gente tem, é para que a gente tenha sentido aqui na Terra. Nós somos seres sociais. Primeiro que não existe esse negócio de viver sozinho. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente depende dos outros. E ainda que você não acredite em Deus, que eu não vou entrar nessa discussão agora, mas quem não acredita em Deus tem falta de pai. Ainda que você não acredite em Deus, a gente sabe que tudo é regido por um pai. A gente sabe que
pelo menos eu, não vim do macaco. E eu nunca vi ninguém que era macaco e se transformou em gente. Tem um pessoal que está fazendo a harmonização que parece que está voltando para o macaco. Mas ainda não vi gente que virou macaco, que é a involução do negócio. Então, se eu não tenho onde me agarrar, a minha vida perde sentido. Precisa ter sentido nas coisas. E qual deveria ser o nosso sentido? Conviver bem com os irmãos, ajudar os órfãos e as viúvas e ter harmonia. Era só isso que era para a gente vir fazer aqui. Deus deixou um negócio legal para caramba, que é para a gente passear, para a gente fazer as coisas da maneira que devem ser feitas, mas só que a gente prefere dar ouvido às forças adversas. E quando eu me coloco num lugar onde eu perco a minha fé, e eu não digo a fé em Deus, mas eu digo a fé em mim mesmo, eu perco o fogo, eu perco o motivo. Então, ainda que eu esteja aqui, se eu não tenho motivo, tanto faz eu ficar, eu ir, entende? Quer falar algo, Fer, sobre isso? Não, isso me lembrou só tanto a questão da libido quanto a da desmoralização de si mesma, né? Precisa passar por um processo aonde você recupera a moral perante si mesmo. Não é da noite para o dia. Porque toda vez que a gente fala que vai fazer alguma coisa e não faz, a gente perde a moral com o outro e a gente esquece que perde com a gente mesmo. E a gente passa a falar e não se sentir nem mal por não fazer. Vai banalizando essa coisa de e é aí que a gente procrastina. Quando nós já nos achamos procrastinadores, é porque a gente já não cumpre aquilo que a gente promete fazer há muito tempo. E aí existe um estágio da procrastinação, eu e a Eunice, a gente tem muito disso às vezes, é a procrastinação ativa. A gente não procrastina rolando tela de celular, a gente não procrastina vendo seriado, a gente não procrastina nem tomando banho, nem na cama dormindo, muito menos no modo soneca. Esse é um nível de procrastinação maior. O nível de procrastinação que a gente está é assim, vamos trabalhar, que aí eu não preciso limpar a casa. Ou vamos, ou daí, não vai dar tempo de limpar a casa porque eu estava trabalhando. Daí trabalha. Ó, não lavei a louça, procrastinei lavar a louça, trabalhei para não ir lavar a louça. Ou vice-versa. Hoje eu vou fazer uma faxina, eu tenho que fazer cobrança. Ai, eu não gosto de fazer cobrança. Resolvi lavar cortina, tapete, lavar o cachorro. Você resolveu, mas eu lavei o cachorro ontem. Não, mas eu vou lavar de novo hoje. Por quê? Para procrastinar de sair fazer a cobrança. Então, esse tipo de coisa a gente faz quando a gente adia, né? E a desmoralização vem daí. Foi isso que eu lembrei a hora que você falou. Mas, a princípio, isso. Eunice, eu vou pedir para você. Não sei se você vai Diga. falar mais alguma coisa de conteúdo agora, mas eu vou pedir para você esclarecer como funciona o pagamento da mentoria, que o link é uma entrada, né? Que existe um saldo, qual é esse saldo? E eu estava falando no privado para algumas pessoas aqui, o pessoal está perguntando se ainda dá tempo de entrar no Afinar, e eu estava explicando que dá para entrar pelo 997 e hoje é o último dia, né? Aí no combo. Aí quero ver com você o seguinte: dá para esses R$ 200 ser a entrada do combo? Dá. Então, Só explica que aí direitinho você. como é que isso funcionaria para as pessoas saberem certinho.
Tá. Qual o investimento do Afinar? O Afinar tem um investimento de 997 ou 12 de 99,70 no cartão. E aí vocês passam 80 dias com a gente. Não são mais 80 dias, porque já se passaram 10. São 70 agora. E aí, dentro do Afinar, nós temos o protocolo de desparasitação, temos a modulação intestinal, e depois da modulação intestinal acontece o quê? Que eu já não lembro mais, que hoje eu estou... Paralelo a isso, tem a cronomodulação, a desativação de crenças de emagrecimento, a auto-hipnose da mudança de comportamento alimentar, o hábito de fazer exercício e o começo do condicionamento físico. Gente, tem que lembrar tudo de cor? Assim. É isso. E aí, depois a gente, assim, para quem entrar no Afinar, a gente passa qual é a lista das coisas. E dentro o Afinar são 12 de 97, 12 de 99,70. O Metas, o investimento dele é de 12 de 199,70 ou R$ 1.997 à vista. Os dois juntos vai ficar 2.997,40. Vai ficar R$ 300. Vamos facilitar as contas aqui. Vai ficar em torno de R$ 300 a parcela. Se você vai entrar hoje, para segurar a sua vaga, até mesmo porque amanhã não vai ter mais, aí você pode entrar com os R$ 200, só avisa a Fernanda para a Fernanda te colocar no grupo e eu vou fazer depois o financeiro com você. Aí a gente vai ver se você vai pagar no cartão, vai pagar em Pix, vai pagar em boleto. Aí depois que você entrar, a gente vê com você qual vai ser a forma de pagamento. E é pagamento do saldo, né? Esse 200 Isso. não é a parte, mais os 3 Não. mil. Paguei 200. Quanto eu te devo? 2.800. Ponto. E aí, se você fizer recorrente no Pix ou no cartão, todo mês você sabe que você me deve 299. Eu não preciso ficar lá te cobrando. Se você não me pagar, eu vou te cobrar? Claro. E você não vai ter nem o direito de ficar chateada. Por quê? Porque toda semana eu vou estar o quê? Pegando na sua cabeça e falando, ser humano, por favor, vamos lá, pega no tranco. E tem gente aqui que é nossa mentorada que sabe que é assim. No começo, gente, vocês vão ficar com muita raiva de mim. Muita. Porque eu vou falar coisas que são extremamente inconvenientes. Mas é só para mostrar para vocês como é que vocês estão se comportando. Para a gente fazer um ajuste de comportamento. Porque pode, Micheline, para vocês verem o que vocês estão perdendo tentando sozinhas e fazendo as coisas sem ele nem beira. Se vocês se entregarem ao processo, esse vai ser o melhor investimento da vida de vocês. Porque de autoconhecimento vocês vão ter, eu até vou passar o cronograma, para vocês agora. Deixa eu achar primeiro, né? Hoje nós estamos com o encontro inaugural. Depois eu vou passar nos grupos, tá, meninas? Hoje estamos no encontro inaugural. Na segunda-feira, começam os áudios de alinhamento para as 12 áreas da vida de vocês. E aí a gente vai começar a passar nos grupos de vocês para saber quais são as metas e fazer o alinhamento. Quando for no dia 19 de janeiro, nós teremos o nosso segundo encontro, que é uma sessão de autoestima e alto valor pessoal.
E aí vocês vão ver que o que vocês chamam de falta de permissão, de falta disso, falta daquilo, né? Nada mais do que crença de não merecimento, mas a gente sabe que aqui, por merecimento, ninguém tá. Então a gente vai alinhar isso aí. No dia 27 de janeiro, sábado, tem um workshop 2024 saindo de vez das dívidas. Então, eu vou ensinar vocês a saírem das dívidas e vou aplicar uma ferramenta de alinhamento vibracional, porque sim, se eu tenho dívida, é porque eu estou na vibração da falta. Se eu estou na vibração da falta, é porque eu acho que está me faltando alguma emoção. Eu estou procurando no outro o que está em mim. E aí, dentro desse workshop, vocês um, vão receber ferramenta para negociarem, que a maioria das pessoas tem dívida com o banco. Eu tive 10 anos dentro de um banco e mais 5 dentro de outro. Então, isso eu consigo fazer com vocês. 29 de janeiro, na segunda-feira, começa os 30 dias para alinhamento com dinheiro, porque vocês, assim, a maioria das pessoas que vieram do GPS tem sim problema com dinheiro. Dia 2 de fevereiro, sexta-feira, nós vamos dar de cara com o eu adulto. E aí eu vou confrontar a criança birrenta de vocês. E nós vamos aprender a acolhê-la e a Travou só para mim? Não. Travou para vocês também? Olha, até achei que demorou. Me digam, meninas, enquanto a Eunice destrava, alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês estão acompanhando o cronograma? Renata, mandei mensagem no privado. Juliana, mandei mensagem no seu privado. Pessoal do Afinar, lembrem-se que daqui a pouco temos aula. Ah, quem está no grupo de produtividade, também lembrar amanhã, 6h15, nós temos nossa primeira aula do ano, tá? Não é mais domingo, é aos sábados, e não é mais às 6h30, é às 6h15, certo? Amanhã, 6h15, link só no grupo de produtividade, tá? Micheline, ficou claro para você a questão das inscrições? Você entendeu certinho? Quer abrir teu áudio? Pode abrir. Tá muda para mim. Não te escuto. Agora. De nada, Juliana, só para saber. Espera aí que a Eunice está mandando mensagem aqui no WhatsApp. Acabou a luz em São Paulo. Eunice não voltará, certo? Então vamos lá, vamos só tirar as dúvidas de vocês aqui e daí a gente encerra. Micheline, fale, deixa eu ver se eu te escuto. Agora, não? Agora sim. Ah. Tá bem baixinho, mas te escuto. Então, pelo que eu entendi, o Afinar termina hoje. A As inscrição inscrições. termina hoje, isso. Hum. E a da mentoria de metas termina amanhã. Certo. E o link do Afinar? É esse mesmo? Não, o link do Afinar eu preciso te passar. Você está em algum grupo do WhatsApp ou a gente está só no Instagram? Não, eu estou nos dois grupos. Do quais? Produtividade e do...
Não, mas ó, se você tá no produtividade lá, me dá um oi no privado. Eu te dou um oi no privado. Ah, a Eunice vai voltar pelo celular, ó. Diz que voltou a luz, mas ela vai finalizar pelo celular. Me dá um oi no privado que eu Tá. te passo o link por lá, do afinar, né, que você quer. É. Deixa eu ver aqui. Eunice voltou? Não, mas alguém saiu. E a luz, cadê? Eunice, você tá aí? Eu sou você. Ah, você. Ai, ai. Agora nós vamos terminar uma sessão bem intimista. Não vou acender vela. E vai começar os carai do negocinho. Vamos esperar. Eu falei para você que a Enel é maravilhosa. Ela já derrubou a luz dos outros. Já. Vou rapidinho para dar tempo, hein? Dia 2 de fevereiro, de cara com o meu eu adulto. Então, vocês vão perceber que saindo da criança birrenta, as metas de vocês vão vir bem mais fácil, bem mais fácil. E após isso, nós teremos 4 encontros estratégicos, que são estratégicos justamente para vocês, caso estejam fora dos trilhos, se coloquem no rumo da meta de vocês. Mas eu creio que não hão de sair dos trilhos. Tá bom? Esse cronograma eu vou passar no grupo de vocês, nos grupos de vocês amanhã. E aí vocês já vão saber quem é que vai ficar com quem. Amanhã até o meio-dia os grupos já estarão montados. E Eunice caiu de volta, eu acho. Gente, acho que ela não volta mais com a questão da luz. 22 e pouco, né? Eu 9 e não 20, consigo. certo. Ué, mas tem alguma coisa errada, porque eu não consigo mutar ninguém. Eu apaguei. Não sei o que aconteceu, Fê, mas apareceu para mim agora que Eliane é a host da sala. Ô, Eliette, louco, perdão. A Eliette virou host da sala. Eliette, me devolve o host. Gente, desculpa, tô Eu toda não sei descabelada. pedir. Que bom que apareceu para você, porque eu não ia saber nunca. Eu não consigo puxar o host de volta, porque eu não sei. Inclusive, porque a assinante da sala Não, sou não eu. tem mesmo. Só se a Eliette te fizer como host. Não, mas eu sou a assinante da sala. Eu teria como puxar para mim de volta, mas eu tenho que entrar lá no login. Mas deixa assim. Tava sem energia, Eliette. A Eunice caiu por falta de energia também. Gente, então assim, ó. Não precisa sair. A gente já está dando boa noite aqui. Fica tranquila. Gente, então, amanhã, 6h15, aula de produtividade, 7h30, encontro do Afinar, tá bom? E daí vamos nos falar, então, pelos grupos e no privado. Combinado? Ah, a Eunice voltou, ó. Eu já dei boa noite 3 vezes, mas ela voltou. Vamos lá. Ela tá muda. Eliette, você consegue desmutar a Eunice? Alô? Acho que ela consegue se desmutar sozinha, né? Não sei o que. Eu não consigo nem parar a gravação, para vocês terem uma ideia.
Não precisa sair, mulher. Só clica em cima dos pontinhos da Eunice ali. A outra que vai ficar sem luz, a Renata lá. Não estou nem vendo a Eunice, cadê ela? Tá, peraí que eu vou Cadê? sair da reunião. Peraí, calma, calma. Já volto, gente, já volto. Ah, agora abriu o microfone. Olha, artista assistência. Palhaço. Gente, que vida. Isso são as chuvas de São Paulo. É falta de permissão? Não, é falta de uma companhia energética que funcione. Porque essa semana a gente já ficou sem energia 2 vezes. Não, se chama Enel. Vocês não têm noção do que a gente tem sofrido aqui em São Paulo com a Enel. No mês passado, teve gente que ficou 1 semana sem energia por causa da questão das chuvas. Então, vamos lá. Vocês não vão ver minha face, mas teremos 1, 2, 3, 4. 4 encontros estratégicos entre fevereiro e maio. E dia 31 de maio, nós temos o nosso encontro de encerramento, tá? Que é o encontro para a gente fazer a nossa comemoração e entregar os certificados. Alguma dúvida, gente? Ela disse que tem a chegar um amigo e que ela só foi em casa para proteger nosso pai. Então, tá joia. Se não temos dúvidas e nem energia elétrica, podemos considerar o conteúdo como dado. Aula ministrada com romance no final. Um beijo para vocês. Para quem está dentro, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Para quem tá fora, espero vocês numa próxima oportunidade. No sábado nós temos aula de produtividade. E na semana que vem, todos os dias de manhã, eu vou trabalhar alto valor pessoal lá no Crenças. Tá bom? Gente, deixa eu passar mais ou menos os horários para vocês, tá? Nós temos aula de produtividade todo sábado, 6h15. Às 7h30, nós estamos em encontro da mentoria do Afinar. E depois disso, tem o alto valor pessoal lá no Crenças, que daí é gratuito. Isso, Eunice? Oi? Isso, né? No sábado, não. O alto valor é a partir de segunda. Ah, não é no sábado. Você falou Não, sábado agora. Ah. ai, que vida. Não, aí a Enel já roubou meu juízo. Vai ser na semana que vem, de manhã. Eu não sei se eu faço às 5h30, para o pessoal levantar comigo. Eu vou decidir no sábado e no domingo. Mas eu coloco no grupo do Crenças. Tá bom? Beleza. Tá bom. Gente, então, um beijo para vocês agora valendo. Boa noite. Durmam com Deus. Até daqui a pouco. Tá bom? Beijo. Micheline, já te mando o link lá. Fica tranquilo. Beijo. Boa noite, Maria Ângela. Não sei se ela ouviu.